Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E olha, gente, nesse vídeo eu vou ser um pouco estraga prazeres. Porque eu vou aqui contar pra você torcedor do Furacão, o segredo da base do Atlético. O segredo que não tá nem tão escondido, mas não deixa de ser um segredo da base do clube e acaba sendo um segredo que faz total diferença para cada vez mais a gente enxergar um time com Dudu, a gente cada vez mais enxergar um time com Bruninho, com João Cruz, com o Felipe Schickett. Essa tua percepção, esse teu desejo não é à toa e tem muito a ver com esse segredo. Eu vou mostrar 3 vídeos para vocês, um de cada vez, e a gente vai entender exatamente por que a base do Atlético tende a ganhar cada vez mais protagonismo junto ao elenco principal do clube, beleza? Então vem comigo que eu quero ter essa troca aqui com você. Show de bola? Primeiro, só da base, tá? Time de aspirantes, só jogadores da base. Vê se vocês conseguem perceber algo de especial. O Atlético pressiona, recupera a bola chega no pé do Dudu. O Dudu ganha campo, conduz bem a bola, olha o João travando para receber a bola. Recebe a bola no pé, mas conduz logo de primeira. Encontra o Bruninho que trava para ganhar espaço em relação ao marcador. O Bruninho faz o drible e faz um golaço. O que vocês conseguiram perceber nesse lance? Vocês perceberam alguma coisa diferente nesse lance ou não deu para notar? Você percebeu como o Dudu ele se movimentou desde a origem da jogada para pegar essa bola, conduzir e levar essa bola para o campo de ataque? Você percebeu como o João espera a bola chegar no pé dele, mas se apresenta para jogar? Você percebeu como o Bruninho se apresenta para jogar e já busca a movimentação? Óbvio, era um lance de transição, mas olha como o Atlético do time de aspirantes, do time do João Correia, ele sempre é um time muito proativo para estar presente no jogo. Ele é sempre um time muito proativo para estar tocando na bola. Ele sempre é um time muito proativo para estar construindo. Então, assim, é uma característica que eu acho que faz muita falta ao time principal. E tem um detalhe: quando os jogadores da base sobem, estão no time principal, eles conseguem gerar esse impacto. E eu separei 2 gols do Campeonato Brasileiro pra gente perceber isso. Esse gol contra o Santos, pra mim, é a principal síntese, tá? Vamos começar do início pra eu chamar a atenção. Primeiro de tudo, movimentação do Schickett pra fechar na área. Movimentação do Bruninho como ponta direita para trazer esse jogo para dentro, trazendo o Dudu. Dudu articula bem a jogada, movimentação do Esquivel para aparecer na frente, movimentação do Viveiros. O jogo não é estático. E agora, contra o Braga Bull, o João começa a jogada, bola no Benavides, o Schickett se movimenta e o Julimar infiltra. Novamente, você tem movimentação, você tem dinâmica, você tem um jogo acontecendo. Você não deixa o jogo pro horizonte, pro além, para alguma coisa acontecer de forma aleatória. Você se apresenta para jogar. O João se apresentando para jogar contra o Bragantino, o Schickett contra o Santos, Bruninho, Dudu, o próprio Schickett se movimentando para abrir espaço e deixar um caminho livre ali pro Viveiros. E aí a gente vai ver o time principal do Atlético. Eu peguei 1 minutinho de posse de bola do Atlético principal, só pra gente ter noção como o time do Odair Hellmann é basicamente o oposto disso tudo que a gente viu. Ó, é só bola no pé, gente. É só bola no pé. Como é que vai progredir? É um time muito estático, cara. Aí beleza, o Zapelli se apresentou pra jogar. Não tem ninguém pra atacar espaço, não tem ninguém pra progredir. É sempre a bola no pé. É um jogo muito fácil de neutralizar. E o que obriga o Atlético a fazer? Obriga o Atlético sempre a passar pra trás. Ali, o Benavides ataca o espaço, mas o Mendonça não encontra ele. Aí o time vai construindo atrás. Aí beleza, a bola chegou no Esquivel. Nada. Tem que voltar. Aí chega no Teran. O Teran vai ser pressionado porque não tem ninguém progredindo. Vai ser bola no Santos. Aí o que vai acontecer? O Teran se apresenta pra jogar, mas não tem exatamente ninguém livre. O time do Corinthians sobe pressão e neutraliza a gente. O único jogador que se movimenta do time principal do Atlético, basicamente, é o Viveiros. O Viveiros, sim, é um cara que ataca espaço o tempo inteiro. O Viveiros, sim, é um cara que busca dinâmicas o tempo inteiro. Por isso que a gente vê tanto o protagonismo do Viveiros. Porque é um jogador que
parece ser o mais ativo. Então o segredo que eu quero trazer aqui para a base não é nada mais, nada menos do que, enquanto o Atlético for um time que basicamente se movimenta, que vai para um lado, que vai para o outro, que se apresenta para jogar, que se apresenta para associar a partir dos jogadores da base, e não dos jogadores do principal, a gente vai sentir falta desses movimentos quando a gente vai jogando com o time titular e a gente vai sentir necessidade desses jogadores da base estarem nos ajudando. E aí a gente pensa como o encaixe ele é muito mais efetivo. Como, por exemplo, o Chiquete já abriu espaço para 2 gols, um do Julimar, um do Viveiros. Como, por exemplo, o Zapelli se daria bem jogando com o Dudu, jogando com o João, se apresentando para jogar, se apresentando para interagir, se apresentando para se conectar. Você teria o próprio Léo Derek, que é um jogador que historicamente é uma alternativa de ataque à profundidade. Então a impressão que eu tenho, por questão de característica mesmo, que esse time do Atlético principal, ele precisa desse contraponto da base, não só pelo frescor que a base traz, não só por essa nova perspectiva de você conseguir revelar, mas por questão de característica também. Mas por questão de construir algo que o seu time principal não consegue construir. Eu volto a dizer, Luiz Gustavo, Teheran, Arthur, Benavides, Esquivel, o Portija, o Zapelli, o próprio Mendonça em questão de comportamento, são jogadores até que têm um certo refino. Mas se você for parar para pensar, um jogo sem aceleração vira um jogo lento, vira um jogo previsível, como a gente viu aquela posse de quase 1 minuto do Atlético, sem saber aonde quer chegar, só tocando bola. O Atlético, quando não se movimenta, quando não progride, quando não busca alternativas, vira um time sem rumo. Por isso que a gente fala, o Atlético até encontra soluções ofensivas, principalmente lançando Viveiros. Até porque é a única alternativa, mas o Atlético é um time que, enquanto não se movimentar, ataca mal. Quando se movimenta, quando se mexe, quando abre espaço, quando busca conexões, sabe o que acontece? O time faz gols. E gols importantes, gols que valem pontos, como foi o gol do Viveiros contra o Santos, como foi o gol do Julimar contra o Red Bull Bragantino, só aí a gente fala de pelo menos 3 pontos. Então, quando a gente fala de uma maior utilização do João, quando a gente fala de uma maior utilização do Dudu, quando a gente fala de uma maior utilização do Chiquete, do Bruninho, é exatamente para isso. Para fazer o time do Atlético conseguir ter mais vida, conseguir ter mais movimento, conseguir manipular mais a defesa adversária, porque se o Chiquete corre, um vai ter que acompanhar o Chiquete. Se um acompanha o Chiquete, gera espaço para o outro seguir. Um vai ter que acompanhar o Dudu, então gera espaço para o outro preencher aquele espaço. O Atlético não é previsível, o Atlético não é fácil de ser anulado quando tem esses caras em campo. E o adversário, ele começa a gerar mais brechas, começa a gerar mais espaço, porque vai tentar neutralizar esses movimentos. E aí a gente entra. O Atlético não sabe atacar. O Atlético não sabe atacar quando tá parado. Quando se movimenta, encontra boas soluções. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.